do Star. Então, esse vídeo aqui é para te ensinar a olhar os planetas em trânsito no mapa, né? Se você não sabe como olhar os planetas, né, que estão transitando, por exemplo, a gente vai dar o exemplo de Urano, né, que acabou de ingressar em Gêmeos e fica nessa energia por 7 anos, então, aonde ele está transitando no nosso mapa, na casa astrológica, né? Ele vai ficar um bom tempo ali naquela casa elaborando os temas uranianos, tá? Então, assim, o intuito desse vídeo é ensinar você a localizar esses planetas em trânsito, qualquer planeta em trânsito, tá? E poder também olhar no seu mapa. Aqui, né, eu tenho uma estrutura que a gente usou no guia de previsões das stars, tá? Que aqui é legal essa parte aqui para vocês olharem para o mapa natal de vocês e fazerem observações, tá? Quem imprimiu, enfim. Aqui eu tenho o meu mapa, olha o nude aí rolando, o meu mapa natal para facilitar aqui, para mostrar para vocês. Eu vou tirar o mapa, mostrar o mapa para vocês verem como que... Deixa eu passar aqui. Como que vocês vão encontrar, né, essas informações dos planetas em trânsito logo mais. Só vou aqui mostrar para vocês a estrutura do glossário, tá? Para quem tem o guia das stars, ele ajuda bastante, porque aqui vocês podem consultar os planetas, né? Que a gente vai falar dos planetas em trânsito e qual é o significado de cada planeta, né? O impulso psicológico dele, das casas, tá? E dos signos também. Vocês têm essa informação lá no glossário, no guia de previsões das stars, tá? Mas então, como que a gente acha essa informação dos planetas em trânsito? Como que eu sei que Urano está em determinada casa astrológica do meu mapa? Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou entrar no site e vou mostrar ali no astro.com como que vocês geram esse mapa que tem os planetas em trânsito em volta. Então vamos lá, eu abri aqui o astro.com. Opa, meu Deus, cliquei aqui no negócio. Então vamos lá, eu abri aqui o astro.com, certo? Então a gente vai abrir o astro.com. Eu recomendo, já vou colocar aqui em português, tá? E aí vocês vão em horóscopos gratuitos, mapas e dados e mapa astral ascendente. Eu já tenho o meu login aqui no site, vai pedir para vocês fazerem o login antes de tirar o mapa, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o mapa, né? Eu tenho o mapa gerado. Agora, para a gente ter, né, a configuração, né, a imagem do mapa com os trânsitos em volta, que são os planetas, né, que estão transitando pelas casas astrológicas, a gente vai nesse botãozinho aqui, mais com trânsitos, vai clicar ali e já vai gerar essa imagem, tá, que tem os planetas em volta aqui nessa faixinha aqui, meio verdinha, enfim. Então, agora aqui eu coloquei o mapa natal, tá, em volta. E aí vocês vão ver, né, que a gente tem os planetas aqui em volta. Por exemplo, vocês estão vendo o Sol, né? O Sol tá em Touro, ele fica 30 dias em cada signo, né? Então, ele passa 30 dias passando aqui, por exemplo, da minha casa 1 para 2, né? Ele vai ficar aqui passando, iluminando esses assuntos. Eu vou ter que ganhar consciência sobre eles, ó. Aqui vocês vão, por exemplo, ó, o Sol... Ele vai trazer um impulso psicológico de identidade, vitalidade, né? Ele traz força criativa para a casa astrológica, por exemplo, que ele está transitando, tá? E assim, todos os planetas eles trazem um impulso psicológico e eles têm velocidades diferentes, tá? Então, o Sol fica 30 dias em cada signo, né? O Urano fica 7 anos em cada signo, né? Os planetas têm velocidades diferentes. Saturno
né, que ingressou definitivamente em Áries, olha só, que a gente pode ver, né? Ele tá aqui, a gente vai ter que procurar o símbolozinho, tá? E aqui vocês vão ver, vocês vão ter também, tá? Então, Saturno, ele vai na casa astrológica que ele tá transitando, trazer necessidade de estrutura, ele vai trazer os limites, né? Ele vai elaborar a nossa maturidade, a nossa paciência naquele assunto, né? Então, assim, é um planeta que vai elaborar esse tipo de comportamento, né? Os planetas, eles elaboram os nossos comportamentos, eles cada um tem uma estrutura psíquica, né? Que eles simbolizam, tá? Então, a gente vai ver os planetas aqui em volta, ó, que a gente tá vendo que tem bastante planetas em Áries, né? A gente tem Quiron em Áries, a gente tem Marte em Áries agora, né? Eu tô gravando esse vídeo, daqui a um tempo, os planetas já não vão estar aqui, né? Os planetas mais rápidos, eles vão transitar mais rapidamente entre toda a energia zodiacal, né? Por exemplo, a Lua, só uma curiosidade, a Lua que tá aqui, ela fica 2,5 dias, tá? Ela é bem rápida. Então, hoje ela ainda tá em Virgem, amanhã ela vai estar em Libra, 2 dias e meio mais ou menos ela fica na energia de Libra. E aí ela segue para Escorpião, depois segue para Sagitário e faz toda essa, né? E a Lua ela vai trazer como a gente se sente, né? Psicologicamente, ela vai tonalizar os nossos dias com as nossas emoções, com as nossas reações, tá? Mas esse vídeo é para mostrar vocês a localizarem, né? Eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu só diminuir um pouquinho. Localizarem, então, Urano, não, vou pegar o azul. Urano no mapa, né? A gente vai procurar Urano aqui, tá? Quem tem dúvida pode até usar aqui no vídeo, né? Esse glossário. A gente vai usar, né? Procurar por esse símbolo. E Urano, né, traz as rupturas, a inovação, né, um desejo profundo de liberdade. Ele tem uma relação com o futuro, né, com os nossos aspectos mais futuristas, né. Eu brinco assim que ele traz uma vibes Fred Mercury, né, onde ele tá passando, a gente vai sentir as nossas estrelas mais descabidas, mais, né, que não vão se encaixar. Tem Urano, traz um desencaixe do que tá posto, tá? Por isso ele traz deixa eu baixar um pouquinho aqui meu áudio. Ele traz uma sensação de inquietação, tá? De ansiedade, assim. Ele traz um faniquito, tá? Então, aonde a gente tem agora Urano transitando, e Urano tá em Gêmeos, aqui no glossário vocês têm o significado, então assim, a gente vai entender que Urano tá transitando em determinada casa astrológica do nosso mapa, no signo de Gêmeos. É isso que e aí a gente vai cruzar essa informação, tá? Então, assim, Urano, né? Vamos supor, aqui eu vou botar para vocês. Urano tá, né? Aqui acabou de ingressar em Gêmeos, então ele tá aqui dentro da minha mandala. Olha só, ele tá dentro da casa 2, né? Quando ele chegar aqui em determinado grau, e vocês, até se vocês quiserem olhar, para vocês entenderem os graus dos signos, aqui, ó, aqui no astro.com, né? A cada risquinho desses aqui é 5 graus. Então, 5, 10 e pouquinho, ele já vai estar ingressando na minha casa 3, tá? Mas ele ainda vai ficar um bom tempo ali, dando um certo faniquito na minha casa 2, que é uma casa o quê? Relacionada a finanças, né? É uma casa aqui, até no glossário, aqui dentro desse mapa que tem para vocês, tem uma especificação, tá? Tem aqui uma especificação, vocês podem cruzar uma coisa com a outra e vocês podem refletir na vida de vocês. Então, Urano tá querendo trazer
liberdade, né? Tá querendo trazer revolução. E aqui, gente, esses são os primeiros respiros desse disparador cósmico, né? Porque assim, Urano, ele acelera muito as coisas, né? Ele traz questões, mudanças, às vezes repentinas, tá? É uma casa que a gente pode se preparar para se conectar com o futuro, tá? Então a gente pode perceber, às vezes receber assim, tipo uns lampejos, sabe? Umas ideias, uns insights. Tem que observar muito a nossa mente, porque como ela tá agora, né, Urano em Gêmeos, ele meio que tá fazendo muitas conexões, tá? Tem muitas. A gente tá sendo muito. Como é que eu vou dizer assim? A mente tá muito eletrizada, tá? Tá recebendo muito estímulo até, né? Isso também fala de um comportamento geracional, né? Quem tá agora nascendo com Urano em Gêmeos já vem assim com uma configuração meio um mental acelerado, né? Assim, parece que o mental tá em todos os lugares, né? Tem uma coisa muito de conexão, tá? Porque Gêmeos é regido por Mercúrio, vai ter aqui uma questão com os conectores, tá? Então, assim, tudo que é relacionado a Mercúrio fica mais, vamos dizer, acelerado, mais conectado com o futuro, tá? Então, assim, essas crianças que estão nascendo agora, elas vêm já com o chip meio mais acelerado, assim, né? Tem um estímulo mental, né? E todos nós estamos sob essa influência também. Mas onde ele está transitando o nosso mapa, então aqui eu vou dar um exemplo para vocês, né? Urano está em ingressão em Gêmeos, né? A Ana, vamos dizer, tá acostumada a fazer as coisas de um determinado jeito, né? Tava ali, né? O Urano tava em Touro também, trazendo revoluções a respeito de como ela se relaciona com o financeiro. Eu me lembro, se eu não estou enganada, que quando Urano ingressou na minha casa 2, não sei se foi o momento ali que eu comecei a definitivamente a ganhar dinheiro com astrologia, tá? Olha que interessante. E Urano é super astrológico, né? Ele rege aquário, então assim tem uma conexão. E agora ele ingressa em Gêmeos, então é como se, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma coisa que eu não estava explorando, uma via de comunicação, né? Um meio de contato com as pessoas para monetizar, vamos dizer assim, para fazer dinheiro, para, enfim, né? Tô aqui dando exemplos para vocês de como cruzar. Tipo, é como se fosse uma coisa que ainda. É como se fosse uma via que não estava assim sendo explorada, sendo aproveitada, e Urano dá uma aceleração, ele meio que dá os inputs assim para que a gente possa visionar nessa casa astrológica, articular, tem uma coisa de articulação, tá? De abertura mental para outras possibilidades, tá? Para possibilidades que antes a gente não estava talvez assim considerando, tá? Então assim, então assim, Urano em Gêmeos vocês podem avaliar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Urano na casa 4, tá? Essa pessoa tem Gêmeos ali na casa 4, ou pega um pouco de Gêmeos na casa 4, e Urano tá passando por ali. Assim, essa pessoa ela tá elaborando, vai elaborar questões ou pode, né, assim, ter rupturas em relação à casa 4, que é um lugar onde mais se conserva as memórias, os padrões psicológicos da família, né? Tem uma relação aqui com a história da pessoa, então pode ser um momento de ruptura, tá? Com padrões psicológicos, né? Questões emocionais, talvez ela estava condicionada, né? Enfim, que ela estava ali só, né? Às vezes não estava encontrando, às vezes é um outro tipo de saída, ou ela tem uma mudança de moradia, tá? De cidade, se ela sempre morou, vamos dizer assim,
no lugar de origem dela, né? Ela nunca fez uma mudança, ou também já está mudando em outro lugar, mas assim, é uma saída de alguma forma de padrões que antes estavam estabelecidos, tá? Porque Urano vai trazer esse desencaixe, esse desconforto e essa ruptura, tá? Essa aceleração, né? Urano, ele traz as situações bruscas, né? Assim, vamos dizer assim, os choques, né? No sentido daquilo que traz um atrito para que aconteça algum tipo de mudança, né? Para que aquele indivíduo, aquele nativo, vamos dizer assim, possa ir por mais, assim, da própria estrela, né? Possa avançar, possa enxergar o futuro né, que talvez às vezes já se apresenta nessa casa astrológica, tá? Então, assim a gente vai cruzando, né? Urano, aonde ele estiver transitando no seu mapa, ele vai trazer aceleração. Assim como todos os outros planetas, né? Quem tem o guia ali de previsões tem uma parte só de. Deixa eu ver se eu tenho aqui aberto. Acho que estava aqui aberto. Ai, não. Achei que eu tinha aberto aqui. Mas tem uma parte só de todos os planetas, né, em trânsito, tem uma reflexão ali no mapa. Então, assim, se vocês não estavam localizando, ó, aqui, por exemplo, tem Júpiter, né? Júpiter vai trazer as questões. Eu já falei bastante sobre Júpiter lá na comunidade. Júpiter em Câncer, que ele ingressa ali no meio do ano, ele já ingressa em Leão, então ele vai elaborar as questões leoninas. Agora ele tá, né, transitando por Câncer, ele fica 1 ano em cada signo, então assim, foi um momento bastante emocional, está sendo ainda, estamos muito ligados a questões do nosso, né, da nossa história, da nossa família, né? Câncer vai trazer o que tem de mais memorial, né? Ele preserva, vamos dizer assim, os padrões, as histórias do nosso sistema. Então, onde a gente tem no mapa, tem muita memória, né? Tem um acervo ali de histórias ancestrais, né? É um lugar que é bem interessante observar sistemicamente. Enfim, mas estou aqui trazendo isso aqui para vocês observarem no mapa natal de vocês. Então, vocês viram aqui como que a gente olha os planetas em trânsito, tá? A gente sempre vai olhar da seguinte forma, né? A gente vai ter que olhar para casa aqui, onde né, essas fatiazinhas aqui são as casas, né? Então, esse Marte aqui, por exemplo, tá na casa 1, né? Então, durante esse período de Marte, que é geralmente 2 meses, por aí, né? Quando não tem as retrogradações, que acontece mais ou menos a cada 2 anos também, não acontece todo ano, né? Essa pessoa tá ali olhando, né? Marte em trânsito, né? Vamos ver o que Marte vai trabalhar. Peraí que eu tô com o negócio aqui. Marte, aqui até nem é, aqui é uma especificação do planeta, nem é em trânsito, tá? Depois lá na parte do guia tem como que o planeta atua em trânsito. Mas ele traz um impulso, a coragem, sai da frente que ele dá coisa. Eu fiz uma linguagem bem disruptiva lá no guia. Mas assim, ele traz a necessidade de limites, né? De posicionamento. Então, esse trânsito na casa 1, que não é tão comum assim, não é tão. Né, ele demora um tempo para acontecer. Peraí, deixa eu botar. Ah, meu Deus. Vou voltar aqui de novo. Então, essa pessoa, ela tá elaborando toda a questão do físico dela, né, dos limites, do posicionamento, da defesa, né? É um momento meio ardente, vamos dizer assim, para todos nós, porque Quiron também tá em Áries, então assim, ele tá ali no finalzinho agora e ele tá elaborando bastante as nossas dores também sistêmicas, como as dores nossas individuais a respeito dos limites, né, das invasões, dos lugares, né, que a gente precisa
preservar, desse lugar que a gente precisa preservar, digno, né, de não ser invadido, de não ser, né, que não atravessem as nossas fronteiras saudáveis, né? Todos nós estamos elaborando isso de alguma forma, esse lugar que nos arde, né? Quirón em Áries, ele arde mesmo, né? Então, assim, depois até vai ter Marte em conjunção com Quirón. Enfim, aí eu já tô indo para outra história, né? Mas assim, era isso que queria mostrar para vocês como que vocês olham os planetas em trânsito, para todas vocês que têm o guia de previsões, como também para quem for cair nesse vídeo, que possa, né, ir acompanhando esses movimentos, né, os planetas em trânsito, porque isso aqui faz a gente ter uma noção muito ampla do que esses planetas estão trazendo, né? Porque uma coisa é você observar, por exemplo, um Saturno passando na 12, tá? Isso aqui tem um impulso psicológico, né? Se você tá passando por um trânsito assim, ou na 4, ou enfim, qualquer casa, né? Em cada casa, esse planeta vai trazer um impulso psicológico diferente, tá? Isso marca épocas da nossa vida, tá? É uma forma da gente entender, naquela época eu tava, vamos supor, mais introspectiva, eu tava vivendo um Saturno na 12, eu tava vivendo um momento, vamos dizer assim, de mais reclusão, né? Enfim, tá? É uma forma da gente elaborar, porque a casa 12 é uma casa introspectiva, é uma casa mais deep, né? Lá no guia de previsões vocês vão ter cada trânsito desses escrito, tá? Então, deem uma olhada lá também. Então é isso.